Eu creio muito fortemente que todos nós deveríamos ser especialistas em comunicação. Se a gente fosse, melhoraria a nossa vida como um todo, com os filhos, no trabalho, no ministério e principalmente no nosso casamento, que é a principal célula da sociedade, é o principal local que a gente está. Então, eu recomendo muito às pessoas que elas aprendam, façam um curso, assistam aulas, né? Procurem vídeos, leiam livros sobre comunicação, porque isso pode mudar completamente o destino da tua relação. É curioso, porque muitas vezes a gente fala com o nosso cônjuge de uma forma que a gente nunca falaria com o nosso chefe, com o nosso pastor, com algum vizinho, mas com quem a gente deveria ter o melhor cuidado, o maior, né, o zelo. A gente pega a língua afiada e machuca pra valer, não é? É verdade. A gente, às vezes, engole um monte de sapo na rua, né? Isso! Chega em casa, aí quer cuspir o sapo tudo em cima do outro. É verdade. Maratona Mestres do Casamento. Aqui a gente não para, porque nós estamos num propósito que é abençoar o seu casamento e a sua família. Glória a Deus, galera corajosa que está terminando aí agora culto, terminando o GC, célula, entrando nessa live que vai ser com certeza super especial e que vai fechar com chave de ouro uma maratona hoje de 5 lives. Essa é a última. Tem uma galera que participou de 3, tem gente que participou de todas as lives, as 4. Não sei se está entrando agora na 5ª live, mas a gente decidiu combater o divórcio, a separação, e entramos numa pegada de abençoar os casais e declarar que teremos casamentos felizes, casamentos que duram, casamentos que têm amizade, que têm sexo abençoado e maravilhoso, casamentos que vão ter um casamento inabalável. Meus convidados são os queridíssimos Darrell e Márcia, que são uma benção, uma benção, uma benção. Oh, glória a Deus! Que honra e que alegria ter vocês aqui, meus queridos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe, que bom. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz em estar aqui participando aí dessa jornada. Meu Deus, Darrell, 5 lives hoje. 5 lives hoje. Ontem foram, acho que 4. Amanhã, acho que são 3. A gente decidiu aqui fazer um combate. Vocês que estão na área com a gente de família, vocês devem ter visto a terrível estatística de aumento de 177% nos divórcios. Vocês viram isso? Infelizmente, né? Infelizmente. Falei, cara, não dá, né? E eu não vou falar mentira aqui, nós não estamos aqui para enganar ninguém, nem para mentir, nós vamos falar a verdade. Infelizmente, talvez a culpa seja até nossa, mas a geração que vem aqui, irmão, depois da gente, é uma geração que desiste fácil das coisas, entendeu? Então, se a gente não trouxer princípios, e um dos motivos de eu trazer vocês aqui é porque vocês não só têm princípios, mas vocês têm uma história, né, de casamento, de sucesso, de casamento inabalável, de uma decisão, e vocês são profissionais, né? Então, antes da gente começar a live com eles, gente, eu já queria falar para vocês, segue esse casal, é ouro, só coisa boa. Vocês são muito fortes no TVA2, lá no YouTube, né? Então, o canal do YouTube chama TVA2. TVA2, né? Pronto, então você botou no YouTube lá TVA2, Márcia e Darrell, você vai achar eles. É um conteúdo rico, abençoador, livros, lives, pregações, sempre, sempre, sempre bênção de Deus. E aí eu queria... Vocês estão quantos anos de casado, gente? Vamos fazer 25 anos de casado. Esse ano? Esse ano. Bodas de prata! Tá vendo? Tão lindo. Olha, Márcia. E quando eu falo isso, o pessoal fala, mas tu parece ter 25 anos, casou onde? No berçário, foi? Oh, meu Deus, mas esse povo não toma ceia do Senhor, não, toma?
Ô, Eu acho que Márcia, não. quando é que vocês vão fazer os 25? Qual mês? Agora, dia 14 de outubro. Pois é, você sabia, Márcia, que o Dario ia te levar para Toscana, na Itália, mas como tá tudo fechado as fronteiras, aí vai ficar para os 50 anos. Poxa, por 50? Não, pelo amor de Deus. Eu vou, na verdade, usar a tecnologia e vou fazer um passeio virtual. Olha aí! Vai fazer o passeio em 10 países da Europa, tudo online. Tem o Google Earth, vai passando, tem todas as ruas, os detalhes. Vai ser empolgante, amor. Empolgante. Né? Vamos embora, vamos Gente, viajar desse jeito. Gente, esse casal é top demais, eu quero passar a palavra para eles. Eu tenho dito aqui nas lives, meus queridos, que o que a gente tem para passar, vocês com 25 anos, eu vou fazer 27 anos de casado, não se passa numa live, não se passa num culto, não se passa num congresso, né? A gente tem que... Eu estou até num propósito, num projeto, a gente vai fazer depois, viu, galera, que está seguindo aí, um workshop, para tentar, online, juntar um conteúdo maior, denso, né? Não só no YouTube, que a gente tem, Família de Sucesso e tal, mas para abençoar. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, 3 dicas que vocês dariam para os casais para eles terem felicidade e durabilidade. Então, vocês já chegaram nos 25 anos. Eu tenho amigos que chegaram nos 40, nos 50, né? E a gente quer ouvi-los, que a gente quer chegar lá também. Quem tem menos que 25 anos, até mais também, porque essa dica serve para mim, para outros que têm mais tempo. Qual é a dica que vocês têm para esse casamento que não é perfeito, mas é bom e que dura? Pra sempre. Para sempre. Tá vendo que a gente tá em sintonia? A gente pega isso, a gente vive isso, né? Deus, ele fez uma transformação na nossa casa, na nossa história. A partir dessa transformação, a gente começou a querer transbordar isso na vida de outras pessoas. E, claro, a gente tem aí na Família de Sucesso um exemplo, né? Uma referência pra gente. A gente é muito grato pela vida, né, do pastor Ricardo, Maíra, toda a família que nos inspira e derrama muito em nossa vida, né? Muito do que nosso ministério tem a ver com que, né, vocês, né, transbordam aí em todas as famílias. E a gente tem aprendido muito, principalmente aprendido muito com Deus, né, do que Deus constrói nas histórias, né, desde toda a história bíblica até os testemunhos de hoje, né, de quando Deus entra numa história e muda completamente aquela história. E eu tenho visto muito que o projeto de Deus, que é o projeto do casamento, é um projeto que Deus fez para que ele fosse para sempre. Ele fez para que fosse duradouro. É por isso que quando vocês vêm com essa proposta de fazer essa maratona, né, intensa, propondo que existe um casamento inabalável, a gente tem que pegar isso com unhas e dentes, se agarrar nessa promessa e não cair naquela ideia que o mundo passa aí de coisas descartáveis. O senhor colocou aí uma questão muito interessante, né, dessa geração que vem nova. É uma geração de que quando não está muito bom, joga fora, né? Eu sou daquela época, por mais que eu pareça novinho, mas sou daquela época quando quebrava alguma coisa, a gente consertava. A gente não jogava fora. E muita gente tratava o casamento dessa forma. Ah, meu casamento tá ruim, eu jogo fora e pego outro casamento. E não. A gente entende que se o casamento ele tá com defeito, se ele tem algum problema, a gente conserta e não joga fora. A gente ajusta, né? E isso é fundamental. Então a gente tem uma premissa nossa, e você viu nessa energia da gente falando para sempre, que a gente crê que a gente é casado e feliz para sempre. A gente crê Amém. que Deus fez durará eternamente, lá em Eclesiastes. Mas a gente crê também que no meio desse processo você pode ser feliz no seu casamento. Você tem que buscar essa felicidade. E para isso existem várias ações, como você falou. Nossa, muitas. Eu queria começar com uma. Antes de você começar, é muito bom ressaltar para as pessoas que estão nos assistindo, que está aí fazendo parte, talvez, desse percentual que o pastor Ricardo falou, né, de divórcios, e estão aí à margem dele, que a nossa história ela foi construída, né, por conta de um grande problema que a gente tinha no nosso casamento. E aí, quando a gente entendeu essa presença de Deus, né, a importância disso e a necessidade que a gente tinha de
ter um casamento duradouro, quando a gente enxergou isso, assim, não, peraí, a gente precisa fazer com que outras pessoas enxerguem isso. O nosso casamento é para a glória de Deus. A gente entende que nossos filhos, o casamento dos nossos filhos também depende do sucesso do nosso casamento. Isso. É tanta coisa que está agregada a isso. E é por isso que a gente está aqui. Depois de tantas dificuldades no início do nosso casamento, a gente está com 25, né? E a gente tem aquele sonho e a gente vai concluir ele, vai chegar lá na nossa... casinha branca de varanda. No final da história da gente, vai estar eu e ela de mão dada na cadeirinha de balanço, né? Contando essas histórias e vendo, né, o legado que foi deixado por conta desse casamento inabalável, né? Eu falei isso numa live esses dias, vocês também já foram na Europa? Já foram na Europa já, né? Sim. A gente vai lá na Alemanha, na Suíça, cara, é muito comum, porque eles têm uma qualidade de vida, aqueles casal velhinho de 80 e tantos anos, né? Andando, eles descem de mãozinha dada, sentam, fica de frente para aquele lago, e conversam ali, come numa padaria. Cara, quem não quer isso? A gente quer isso. É por isso que a gente está fazendo 25 anos e é só o começo. É só o começo. A parte boa. Mas deixa eu pegar algo que muitas vezes a gente não percebe, mas que eu entendo que é algo fundamental. Eu tenho, nas ministrações da gente pelo Brasil todo, falado muito sobre isso. É uma palavra que tem tudo a ver com a Bíblia e que muitas vezes a gente, mesmo sendo cristão, esquece dela lá fora e esquece ela dentro de casa, que é a tal da gratidão. A gratidão é a memória do coração. E muitas vezes a gente esquece de ser grato ao nosso cônjuge, a gente esquece de enaltecer coisas que ele ou que ela fizeram por nós e que a gente muitas vezes deixou de lado, e a gente foca muitas vezes só no que o outro faz de errado e esquece o que ele faz de certo. Um casamento onde a gente começa a olhar para as coisas erradas e esquece as coisas boas que o outro entregou na relação, ele termina ficando muito mais frágil. Então eu tenho tentado despertar nos casais a importância deles serem gratos, deles lembrarem o quanto, né, a sua esposa abdicou de algumas coisas lá no passado para poder criar os seus filhos. O quanto o seu marido abdicou de algumas coisas do prazer dele momentâneo para estar trabalhando lá para poder conseguir um sustento para a sua casa. Então são coisas que muitas vezes no dia a dia a gente não percebe. E a gente termina enfatizando uma coisa que ele fez de errado, esquecendo tudo que ele já construiu para a gente. Assim também, muitas vezes é a nossa relação com o próprio Deus. Você imagina, ela lembra lá da história do povo do Egito, quando saiu para Israel, né? Deus tirou eles da escravidão, fez coisas maravilhosas, fez um monte de milagre no meio do processo, e ali no meio ainda eles estavam reclamando, estavam murmurando. Ao invés de serem gratos pelo que Deus tinha feito, eles estavam focando daquilo que eles não concordavam, nas dificuldades no meio. Assim mesmo pode ser alguém que esteja aqui nessa live hoje, que em meio ao seu casamento esquece tudo que foi construído de bom e ao invés de enaltecer isso, está focando em alguma dificuldade que vive momentaneamente. Então, quando a gente muda esse mindset e começa a entender que a gente tem que ser grato, né, e a Bíblia fala para a gente dar graças, né, a tudo, a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, ter um casamento mais forte e não focar naquela parte negativa que enfraquece o nosso casamento. Muitas vezes, o grande segredo é a gente colocar a lupa no lugar certo. Porque se você coloca a lupa no que o seu cônjuge faz de errado, aquilo dali cresce e você só vê aquilo dali. Se você começar a tirar essa lupa daquilo dali, começar a lembrar as coisas boas que ele já fez, o que ela já fez pela sua relação, isso vai crescer de uma forma tão valorosa que você vai começar a ver a importância daquilo e seu casamento provavelmente vai ser muito melhor e vai ser mais duradouro. A gente entende que a gratidão, ela é como se fosse um músculo. Talvez alguém está aqui assistindo e diga assim, não, eu nunca fui grata, há muito tempo que eu não sou grata, que eu não agradeço nada no meu marido, para a minha esposa, talvez isso. Mas a gratidão é como se fosse um músculo. Sabe quando você vai para academia e que você está com o músculo ainda atrofiado, que você vai malhando e vai exercitando e o músculo vai crescendo? Assim mesmo a gratidão. A gente precisa exercitar esse músculo da gratidão para que ele tome uma proporção intensa e termine contagiando outras pessoas que estão ao seu redor. Afinal de contas, é por isso que o meu casamento precisa ser de sucesso, porque ele precisa inspirar outras pessoas a terem um casamento saudável, a ter um casamento feliz, sabe? Não é perfeito, porque não existe casamento não perfeito. Existe, não existe. Pelo amor de Deus, gente. Isso.
Põe na cabeça de vocês que não existe casamento perfeito, nem homem perfeito, nem mulher perfeita. O único homem perfeito para continuar perfeito não casou, que foi Jesus. Então... É desse jeito. Então, meu povo, pelo amor de Deus, não existe homem nem mulher perfeito, não existe. Agora você vê, vocês são a 5ª live de hoje, já são, sei lá, a 10ª live da semana, eu fiz concote no domingo, um monte de gente. Primeiro casal que tá falando, porque sempre tem um tempero a mais. Gratidão é importante. Tem um ditado, né, gente? A ingratidão tira a afeição. Então, tem que ter gratidão. Show de bola, muito bom. E é um detalhe importantíssimo, pastor, que muitas vezes a gente não nota no dia a dia, mas coloque esse tempero e você vai ver mudar a forma que seu cônjuge vai olhar para você. Coloque esse tempero e você vai ver mudar a forma como ele trata você. Coloque esse tempero e veja como vai mudar a forma como ele olha para você. E eu quero deixar aqui um desafio para você que está assistindo nossa live, um desafio prático, para que quando terminar, caso o pastor Ricardo não tenha outra live mais tarde... Essa é a última, pastor? Essa é a última. Então, quero deixar live agora com a minha mulher, depois lá em casa. Tá certo. Eu quero deixar um desafio para você dar aqui nessa live, para que você pudesse escrever 3 coisas pelos quais seu cônjuge já entregou algo muito importante para você, já abdicou de algo para você, já dedicou algo, né, nesse relacionamento junto com você e que você tinha esquecido. E que você não tinha valorizado. E que você não tinha sido grato. Eu queria que você escrevesse. Se você puder até agora ter um papel que tem um lugar aí. Escreve isso e no final eu quero recomendar fortemente que você possa ir até o seu cônjuge e agradecer. Quero agradecer porque você, há 20 anos atrás, deixou aquela faculdade para poder cuidar das crianças. E eu sou muito grato que hoje meus filhos são assim, assim, assado, porque lá no passado você fez isso. Eu quero agradecer porque naquele dia, quando eu estava doente, quando eu estava passando mal, você cuidou de mim, você estava do meu lado, você me protegeu, eu não tinha ninguém, tinha você ali no meu lado. Eu não sei pelo que você tem que reconhecer hoje, mas talvez Deus tenha trazido você nessa live hoje para poder abrir o seu coração, para que você possa ter um coração grato. E isso pode mudar completamente a forma como vocês vão se relacionar e abrir uma nova estrada rumo a esse casamento duradouro, esse casamento inabalável, que você merece, que você vai ter. Segunda dica, galera, de Deus, maravilhosa. Isso aí já valeu a live toda. Segunda dica, o poder da comunicação. Não sei se dessas 10 lives alguém falou disso, eu acredito que sim, porque a comunicação é algo que pode destruir um casamento ou então levá-los à altura. Porque a forma como a gente se comunica com o nosso marido, com a nossa esposa, muda tudo. Quantas palavras hoje em dia são ditas, palavras de maldição sobre a vida dos nossos maridos, da nossa esposa, não é? Quantos casamentos são desfeitos por palavras malditas, que são faladas sem pensar, né? Na Bíblia fala que nós precisamos ser tardios para falar, mas nós precisamos também ser tardios para irar, mas precisamos ser prontos para ouvir. Será que estamos ouvindo ou escutando o nosso cônjuge? Porque tem uma diferença aí, a gente precisa escutar, a gente precisa estar atento, a gente precisa ter todo o cuidado, o que está por trás daquilo que ela está falando, o que ele está falando, né? Isso são coisas tão particulares, tão minuciosas, mas que quando a gente ama e a gente deseja a todo custo ser feliz, a gente precisa estar atento, né? Ao que o outro está sentindo, ao que o outro está falando, ou está revelando. Muitas vezes a gente fala até a forma correta, até a coisa correta, mas às vezes a forma é a forma errada. Não é? Muitas vezes a gente vai com agressividade, a gente vai com julgamento, uma coisa que a gente tá certo. E aí a gente perde toda a razão, e a gente se atropela, e a gente termina machucando o outro, ferindo, de forma muito, talvez, definitiva. Né? E tem marcado, avassalado, não. Como é a palavra? Avassalado. Entendeu, né? Que tem abalado, destruído relacionamentos. E sabe o que é pior? Essa forma de se relacionar, de conversar, de dialogar no seu relacionamento,
é a forma como também os seus filhos vão se comunicar. Tanto com você, marido, né? Da relação deles como pais, como os filhos, como esposa, como marido. Isso muda tudo. Então, a forma como a gente se comunica pode destruir, mas também pode fazer o nosso casamento de sucesso. E um detalhe importante sobre essa questão da comunicação, pastor Ricardo, em um mundo hoje altamente digital, conectado, e com tanta informação como a gente tem hoje, a gente tem que ter cuidado que não é só o que a gente fala, né, da forma verbal, mas a forma que a gente se dispõe a se comunicar. Porque se você está lá conversando com o seu cônjuge, mas está olhando para o celular, ou está disperso na televisão, você não se comunicou. E talvez isso seja um grande problema de você poder ser feliz no relacionamento de um casamento duradouro. A gente recebe muita demanda aqui nas redes sociais de mulheres pedindo ajuda. Ah, é porque meu marido ele não me ouve. Ah, porque meu marido não quer conversar comigo. Ah, porque meu marido só quer saber do futebol, quer saber só do videogame. E uma pergunta sempre que a gente faz é: por que será que ele só quer saber dessas coisas? O que será que você não está levando na comunicação para ele que não desperte nele o desejo de conversar com você? Porque pode ser simplesmente porque você não está despertando nele o desejo de conversar com você. Talvez porque você não está 100% naquela conversa. Talvez porque você só vai conversar com ele para reclamar, para falar de problema, de desafio, e não falar dos assuntos que ele gosta de conversar. Então, eu creio muito fortemente que todos nós deveríamos ser especialistas em comunicação. Se a gente fosse, melhoraria a nossa vida como um todo, com os filhos, no trabalho, no ministério, e principalmente no nosso casamento, que é a principal célula da sociedade, é o principal local que a gente está. Então, eu recomendo muito às pessoas que elas aprendam, façam um curso, assistam aulas, né? Procurem vídeos, leiam livros sobre comunicação, porque isso pode mudar completamente o destino da tua relação. É curioso, porque muitas vezes a gente fala com o nosso cônjuge de uma forma que a gente nunca falaria com o nosso chefe, com o nosso pastor, com algum vizinho, mas com quem a gente deveria ter o melhor cuidado, o maior, né, o zelo. A gente pega a língua afiada e machuca pra valer, não é? É verdade. A gente, às vezes, engole um monte de sapo na rua, né? Isso. Chega em casa, aí quer cuspir o sapo tudo em cima do outro. É verdade. Muito bom, muito bom. Isso é essencial, não só para o casamento, mas para a família. Para a família. Show. A gente lançou um livro, não sei se eu mandei para o senhor de presente, chamado 6 Segredos da Comunicação, que fala exatamente sobre esses pilares da comunicação, que só fica mais. Mandei não, foi? Eu tenho que mandar, vou mandar, viu? Acabando a live. Tá em pecado, tá em pecado. Que é um livro, porque é um tema que bate muito. Vira e mexe, todo mundo. Eu tô com problema da sexualidade, tô com problema com os filhos, tô com problema de falta de romance, tô com problema de briga. Tudo vai e volta porque vocês não sabem se comunicar. Se vocês conseguirem se comunicar, vocês vão conseguir resolver muito mais facilmente os outros desafios que o casamento tem. Assim, Márcia é minha melhor amiga. E é muito massa eu saber que eu vou ficar com ela pro resto da minha vida, porque a gente tem o que conversar. A gente conversa sobre tudo, a todo momento. A gente tem uma intimidade não apenas na área sexual, não apenas na área financeira, mas tem uma intimidade de sentimento. Quando eu tô mal, eu vou falar para ela. Né? Quando ela tá mal, ela fala para mim. Por quê? Porque a gente aprimorou a nossa comunicação. Então isso nos ajuda a ter um alicerce para um casamento inabalável, né? Para poder passar pelas tempestades que a vida vai apresentar e a gente continuar junto, porque a gente fala não só sobre o trivial, não só bom dia, boa tarde, boa noite, não só sobre as contas, mas fala também sobre o que a gente sente, fala também dos nossos sonhos, a gente propaga isso muito bem junto e isso nos fortalece. Show, show, maravilha, irretocável. E a terceira coisa que eu queria colocar aqui, que sem dúvida nenhuma é a base do nosso ministério, inclusive, a TV A2, que tem a ver com o nosso ministério, que é A2, que é o princípio que a gente chama de estilo de vida A2. Eu acredito que essa, sem dúvida, é o maior segredo de qualquer casamento inabalável. É quando você entende Gênesis 2:24, que eu e Márcia somos uma só carne,
E Jesus é o elo dessa relação, ele é o 2 da história, ele entra na história da vida da gente e ele muda completamente a nossa história. E quando você vive uma vida a 2, você consegue sim ter um casamento inabalável. Quando você consegue colocar Jesus no centro dessa relação, isso sim faz com que seu casamento seja muito mais fortalecido. Porque muitas pessoas, pastor, elas vão na igreja, muitas pessoas elas até cultuam, muitas pessoas até servem na igreja, mas elas ainda não colocaram Jesus como elo das suas relações. Muitas pessoas elas não conseguem trazer um amigo do trabalho para dentro da igreja, não conseguem trazer um parente muitas vezes, e elas falam, mas eu chamo fulano, chamo ciclano, e ele não vem para a igreja. E muitas vezes talvez ele não venha porque ele não conseguiu ainda enxergar a transformação que Jesus deveria ter feito no seu casamento. E se ele não permitiu. E se a pessoa não permitiu ainda que Jesus fosse o elo da sua relação, do seu casamento, que deveria ser o principal exemplo, né, do amor de Jesus e da igreja, é a relação marido e mulher. É nessa relação que a gente quer simplificar o amor de Jesus com a igreja, para o mundo todo. Então, o meu casamento, ele serve para glorificar a Deus. Eu preciso ter tanto cuidado em construir um casamento inabalável, por isso que é tão precioso o que a família está fazendo aqui durante essa semana, para poder construir esse casamento inabalável, porque isso não tem a ver apenas comigo, apenas com Márcia, isso não tem a ver com nossos filhos, isso tem a ver principalmente com o projeto de Deus, para um casamento que possa glorificar o nome dele. Então, quando eu começo a colocar Jesus não apenas como uma figura decorativa de um domingo que eu vou na igreja, de, às vezes, um rito que eu faço dentro de casa, mas coloco ele no elo, no centro da minha relação, aí sim eu começo a construir um casamento inabalável. O que a gente tem visto, pastor Ricardo, é que muitas vezes, assim como um sistema solar, né, onde os planetas giram em torno do Sol, às vezes num casamento, o Sol daquela relação, né, tudo está girando em torno, às vezes, de algo que não é Deus. Às vezes é em torno do dinheiro, às vezes é em torno dos filhos, às vezes é em torno de um serviço ministerial na igreja. Eles vivem em torno daquele serviço, servem, mas eles não têm uma ligação, né, numa fonte que é Deus, para poder tudo girar em torno de Deus. O meu desafio sempre que eu tenho colocado para os casais é que a gente tem que colocar Deus como centro de tudo que a gente fizer, né? Centro das nossas refeições, dos nossos pedidos, das nossas orações, das nossas alegrias, das nossas dificuldades. E aí, quando ele estiver no elo dessa relação, você começa a viver uma vida a 2. E quando você vive uma vida a 2, você usa aquele Mateus 18:19, quando 2 pedirem unidade, meu Pai que está lá no céu atende. Se esses 2 são uma só carne, se eles estão em unidade, em cima de um poder de oração a Deus, sem dúvida nenhuma, eles vão poder fortalecer muito mais essa relação. Uau! E olha, esse texto de Mateus, como pastor, eu não posso acreditar jamais que ele foi escrito para a igreja. Nunca. Onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu sou presente. Isso, para mim, tem a ver com família. Totalmente. Casamento, né? 2, daqui a pouco vem o filho, 3, eu estou ali, porque a igreja começou com 3.000 conversões. Como é que Jesus vem falar de 2 ou 3, como muitos pensam em igreja? Isso é família, isso é casamento, com certeza. E, gente, eu estou pegando, como vocês também, aconselhamentos, né? O pessoal manda no Instagram e tal. Cara, muitas vezes a pessoa vem falar para ela o problema. Pastor, eu estou sofrendo um divórcio, uma traição, filho, essas coisas que são problemas do casamento, né? Muita gente, na live deve ter. Meu marido diz que não me ama, minha esposa diz que não me ama, traiu, está querendo ir embora, divorciar, financeiro, pornografia, adultério, essas coisas que são tristes e que a gente encontra toda hora. Mas eu tenho começado todas as vezes a conversar com essas pessoas, quando eu consigo responder, porque não consegue responder todo mundo também, e eu pergunto assim, você é de qual igreja? Você está aonde? Sabe o que a maioria diz? Que está desviado. Uhum. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí, gente, vocês têm que entender uma coisa, quando o negócio não está bem assim, ele começa a desandar assim. Desanda financeiramente, desanda no casamento, desanda com os filhos. Então, a gente que tem o Ministério de Casais de Família, eu vou repetir, no YouTube eles têm o TVA2, segue o Instagram deles, é bênção. A gente que tem o Ministério de Casais de Família, vocês têm que entender que tudo que a gente falar
tem um fundamento e os princípios que a gente usa para ter o casamento inabalável e a família de sucesso estão todos em Jesus e na palavra de Deus. A nossa pregação, live, ensino, curso, livro é fundamentada e ministrada numa perspectiva bíblica cristã. A nossa premissa não é filosófica e nem psicológica. A gente usa, eu pelo menos uso, técnicas, coaching, liderança, cursos disso ou daquilo, mas o fundamento não é isso. O fundamento é Cristo, o fundamento é Deus, o fundamento são os princípios da palavra de Deus, né? Então, gente, isso aqui que ele falou é assim, fundamento. É fundamento, né? O meu celular tá num tripézinho aqui. Um desses, qualquer pé que eu tirar aqui, cai tudo. Esse pé, para um casamento inabalável, para uma família de sucesso, é Jesus. Ele é o principal fundamento onde se constrói tudo. Então é verdade. A gente tem que girar em torno, você foi muito cirúrgico, não é em torno dos filhos, não é em torno do trabalho, do ministério, da igreja, do dinheiro, é em torno de Deus. Quando você tem Deus na história e os cônjuges são pessoas cheias do Espírito Santo, você facilitou absurdamente o processo. Então, galera que está participando das lives, não adianta colocar cada ingrediente desse, cada dica dessa preciosa, se não tiver a força, a presença e o auxílio do Espírito Santo, de Jesus, de Deus. Muito, muito importante, muito top. E a gente, queridos, está nesse processo. É um projeto chamado Casamento Inabalável. A gente vai estar daqui a poucos dias no podcast. A gente está no YouTube também, como vocês, com conteúdos. Gente, o conteúdo do YouTube é gratuito. É só investir tempo, né? Para ter o livro, você tem que investir dinheiro. Para ter um curso que a gente lança, tem que investir dinheiro. Mas a live é de graça, o YouTube é de graça, o podcast é de graça, o Instagram é de graça. A gente tem um grupo no Telegram que a gente criou para ter o casamento inabalável, é de graça. Então, todo lado a gente está cercando o pessoal para ter o conteúdo, para ter a história, para ter a oração, para receber uma palavra. Esse casal está tirando um tempo precioso deles para ministrar preciosidades para você que está aqui hoje, você está investindo tempo, parabéns, conseguir agregar um casamento inabalável. O nosso sonho é esse, ver casais felizes e para sempre. Não é isso? Felizes e para sempre. E as pessoas precisam buscar isso, né? Muitas vezes você não consegue ter... Uma coisa que eu acho linda de Deus, eu falo muito isso para meus filhos todo dia. Se perguntar para meu filho meu versículo preferido, eles vão dizer que é Gálatas 6:7, que eu sempre digo a eles, o que eles fazem? Eu sempre digo, filho, lembra, a gente não tem como colher o que a gente não plantou, né? Esse princípio da palavra de Deus, de que a gente colhe o que a gente planta, ele é fundamental, porque muitas vezes a gente está passando por dificuldade no nosso casamento hoje, fruto do que a gente fez de errado no passado. Mas o que eu acho muito lindo de Deus é que as promessas dele se renovam cada manhã. Então, independente do que você fez ontem, a partir de hoje você pode construir uma história completamente nova, né? O nosso novo livro, ele chama-se Uma Nova História de Amor, porque a gente acredita em várias novas histórias de amor. A gente tem sido testemunha de novas histórias de amor. Então, você, a partir de hoje, pode construir uma nova história no seu casamento, depende de como ele esteja aí, né? Independente se ele for um casamento, né, muito quebrado, ele pode ser consertado. Em vez de ser um casamento bom, ele pode ser melhorado, mas você precisa ter novas plantações. Você precisa plantar coisas novas. Então, ir lá no canal do Pastor Ricardo, Família Sucesso, assistir todos os vídeos, né, se especializar nisso daí. Pegar os livros que eles lançaram, são livros preciosos, abençoam muito a minha vida, abençoaram o nosso ministério, ler todos eles, ir para as palestras, fazer os cursos. Isso são suas plantações. É o adubo que você vai colocar nesse seu nova história de amor, nesse seu novo casamento, para que daqui a
1 ano, 2 anos, 5 anos, você não esteja reclamando do seu casamento, por quê? Porque você não plantou. E se você não plantou, não tem como não colher. Então, esse é um princípio que a gente tem que buscar sempre. Isso eu ensino desde meu pequenininho de 11 anos até a minha mais velha de 22, que tudo na vida vai ser fruto do que eles plantarem. Show de bola, gente, que rico. Poxa vida, muito, muito, muito obrigado mesmo. Galera, segue eles, descobre no site deles os livros, o material, pega, investe tempo, grana. E você que está acompanhando a gente aí, se não conhece o Pastor Ricardo, Família de Sucesso, a gente tem um grupo no Telegram chamado Casamento Inabalável. No meu story aí, se você começar a assistir, vai ter lá um arrasta para cima. Lá a gente manda mensagem, desafio e muita coisa para fortalecer esse projeto. A gente quer criar uma tribo, né? Um grupo de gente que fala, ó, a gente vai ser casado para sempre, feliz, amém, e vai ter um casamento que dura, e vai ter um casamento inabalável. Que Deus amém, abençoe vocês, meus amados, recompense, amo vocês são top. Mande meu beijinho para Maírla. Vou mandar, assim, ela estava cuidando de uma... Ela abriu um GC, uma célula, né? A gente chama de GC, Grupo Conexão. E ela está com o Grupo Conexão online, por causa dessa situação toda, né? Mas acabou que a gente está tendo ovelhinha aí do Brasil, de Brasília, fora, e ela tá com esse GC online nas quartas à noite, aí ela participou do primeiro momento ali das 7 às 8, uma das lives, e foi lá pro GC, agora eu vou encontrar com ela lá na nossa house. Deus abençoe, gente, obrigado, cada um que participou. Você acredita que teve gente, Márcio e Darwin, que participaram das 5 lives hoje? Sério, que fantástico. Então estão muito melhores no seu casamento. Esses aí estão... Meu Deus, sim. Teve gente que participou de 4 porque teve não sei o quê, mas teve gente que fez as 5 lives. Meus queridos, Deus abençoe, um bom descanso, beijão nos meninos. Obrigado porque vocês são demais. Obrigadão. E um beijo, um abraço para todo mundo que participou. Fica com Deus, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.